Sempre me perguntam como conciliar leitura e rotina. Hoje quero compartilhar meu segredo com vocês de forma bem simples. O truque não é ler horas seguidas, mas entender de verdade cada página. Quando você foca, o aprendizado simplesmente flui. E aí, qual livro você vai começar hoje? Me conta aqui. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estamos fazendo um pouquinho mais cedo para os irmãos que estão ao vivo no Face, porque ontem nós gravamos, só que ficou um probleminha estático, né? Deu uma chiadeira. E eu me sensibilizei com os irmãos e irmãs, porque eu também escuto e dói nosso ouvido no fone de ouvido escutando a chiadeira por trás, né? E tinha música alta, né? Pelo horário que foi gravado. Então, como os irmãos deviam ter aniversário, coisa, festa, foram até as 3 horas da manhã, não pude gravar nem de madrugada. Por isso que estamos fazendo a candeia. Peço desculpas àqueles irmãos e irmãs que estavam escutando e eu excluí, né, no momento, porque ficou mal feito, né? Não ficou uma qualidade boa. Então agora nós vamos refazer. Quem sabe agora para ler melhor, né? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, nós vamos estudar juntos o assunto que era de ontem, o assunto de hoje, a candeia. Né? Deixa eu ver, 10h40. A candeia. Né? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 15, no capítulo 7, versículo 2, no capítulo 10, versículo 26, no capítulo 13, versículo 12. E também encontraremos lá no Evangelho de Lucas, né? No Evangelho de Lucas, mais precisamente no capítulo 8, versículos 16 até o 18, e no capítulo 12, na verdade, de Lucas, versículo 2. Eu vou ler, né? Vou ler o texto, que parece grande, né? De tanto capítulo, tanto versículo, mas não, é 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Rapidinho, não dá 2 minutos. Bora lá? Dizia-lhes: acaso vem a candeia para que seja posta sob o módio ou sobre o leito, não para que seja posta sobre o candeeiro? Então Jesus faz uma pergunta, né? Pois não está escondido, senão para ser manifestado, e nem se tornou oculto, mas para que venha a ser manifestado, manifesto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, Jesus continuou: vede o que ouves. Com a medida com que medes, serás medido. E vos será acrescentada ainda, com a mesma medida que você mede. Pois quem tem, lhe será dado. E quem não tem, até o que tem será tirado dele. Uau! Jesus deu uma chamadinha aqui, né? Agora vamos lá. Tomar nossa aguinha. Tomar nossa aguinha. Espero que o som esteja bom. Espero que você não tenha interferências, né? Porque ontem nós gravamos esse mesmo assunto e teve muita interferência, muito chiado, né? E daí não deu para ouvir. Então por isso nós estamos regravando. Por isso que é um horário diferente. E pouca gente vai ver ao vivo. Porque é um horário diferente. Você está acostumado às 18 horas. Gente, às 18 horas vai começar, 19 horas, 20. É que esse é o atípico por ocorrido de ontem, no sábado. Bora lá. Então, quando Jesus diz, né, por um acaso vocês veem a candeia para que seja posta sobre o módio, o que é candeia? Não é uma gíria. Era o nome que
o pessoal, o povo, tanto os romanos como os mais humildes, os mais simples, né, os pescadores, toda a população ali, era uma lamparina. Era. Vamos fazer de conta que isso aqui, quem é no interior dos anos 80, 90 para baixo, ou para trás, né, conforme a visão, é, tinha. Eu fazia de latinha, meu avô me ensinou a fazer de latinha. Só que eu fazia com, acho que era querosene, óleo, não sei. Eles pegavam o fio, o mesmo cordão que se usa na vela, vela tradicional, né, aquela velinha branca, colocavam no meio aqui, enchia de óleo, que no caso era o azeite de oliva, né, das oliveiras, um monte das oliveiras que plantavam, cada quintal tem o seu, tinha o seu, estava ali, e aí era a vela deles. Hoje, nós somos chiques, somos modernos, a gente tem esses copos, tem, mas aí são velas aromáticas, né? Para as madames sentir perfume, perfume gostoso, um perfume de lavanda, perfume de rosas, perfume de alecrim, né? Que daí é num copo, né? Num copo de vidro bonito, chique. E aí tá ali, né? Redondo ali. E tem o paviozinho. É a mesma coisa, só que agora é para aroma aromático. Só que naquele tempo, aqui nossa lamparina, né? Imaginária, né? Imaginária, o mundo de Bob, imaginário, desenho mundo de Bob. Só que para nós hoje é questão de decoração, né? Botar na estante. Mas para os habitantes, para os moradores daquela época e por muitos séculos, né? Por uns 6, 7 séculos depois de Jesus, era a única forma de ter luz, de clarear o ambiente. E para vocês terem uma ideia, nos nossos clipes aí nós estamos colocando, né, algumas cenas do cotidiano de Jesus, como é que era, os habitantes, os moradores, para vocês, para nós, né, nós, eu também, termos uma noção, né, nos ambientarmos como é que era, mais ou menos, né, os prédios, as casas, a, as bacias, como é que buscava as águas, como é que o povo vivia e tal. E muitas cenas ali que a gente bota no clipe para vocês, nos clipes musicais, é real, gente. Não que aquilo ia acontecer, aquilo ali é IA, inteligência artificial, tal, fantasia. Mas é real, aconteceu mesmo. As palestras de Jesus, os ensinamentos de Jesus não eram bonitinhos assim que nem eu, né? Eu sou rico, eu sou trilionário perto de Jesus lá, naquela época. Né? Era Jesus sentado no chão ou de pé, chão, chão, terra batida, chão, 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 terrinha, nada de piso, nada de madeira, chão, chão, terra batida. E o pessoal em volta sentadinho também, no chão, chão, chão. Nada de cadeira importada, cadeira gamer, né? Eu tô louco pra ter uma, mas o pai ainda não tá liberando. O pai tá segurando o cartão de crédito. É, pai, libera aí pra eu comprar uma cadeira gamer, pai. Vai tirar as brincadeiras, né? Mas vou pedir pro pai dar uma cadeira gamer pra mim. E aí, era no chão. Tudo simplicidade. E lá pelas 7, 8 horas da noite era escuro, escuro, escuro. Então Jesus ó, usou a sabedoria, né? Porque Jesus é o maior professor. Se pensar, quem foi o melhor professor de todos os tempos? Jesus. Quem foi o melhor médico de todos os tempos? Jesus. Tudo foi Jesus. Quem foi o melhor psicólogo de todos os tempos? Jesus. E é verdade. Então, ele usou essa ideia. Então, por quê? Porque o pessoal, todo mundo pegava a candeia, que é uma lamparina, uma vela, só mudava o nome, candeia. Agora, o que é sobre o módio? Módio. Módio era o nome de um recipiente que nós, humildemente, podemos adaptar para um vaso, para um baú, um vaso, né? Tá aqui, ó. Módio, medida romana para coisas secas, aproximadamente 35 litros. Litrão, um, um balde grandão. Né? É tipo esses que nós temos lá na firma, lá, aqueles azuis lá, os tonéis. Um tonel. Sabe o tonel de indústria? Geralmente azul, preto, né? Black. Que tem um 50 litros, 70 litros, 80 litros. Acho que é isso. Porque é quase da altura da gente, né? Dá no peito da gente, pra quem tem 1,75 m. Era isso. Só que
de barro. Então, aí Jesus diz, em sã consciência, né, ó, por um acaso, né, como que diz, por um acaso, em sã consciência, vocês pegam a vela e colocam sobre o bode, ou seja, lá dentro lá dentro do bode, lá dentro do vaso. Não, né? Porque se você colocar lá dentro, e como é 35 litros, é fundo, né? É grande, o metro, mais de um metro, vai clarear o quê? Se em volta tá blindado, né? Tá escuro, não vai clarear nada. Não, você, em sã consciência, como nós fazemos, hoje não mais, porque tem lanterna no celular, tem lâmpada, né? De emergência, coisa nada. Mas pros velhinhos aqui, que nem eu, veio, né? Pro velhinho aqui, que é dos anos 80, 90, né? Quando faltava luz, né? Mãe, Eduardo, vai lá, busca a vela, pega a vela lá no armário, lá, pega a vela lá na gaveta, lá, aí pegava a vela. Aí o que eu coloco? Eu queria colocar na mesa, no chão, mas não. Aí nós é pobre, né? Nós colocávamos em cima da geladeira. Né, o lugar mais alto da casa, que tinha outra estante, coisa, mas eu era pobre, né? Na casa da geladeira. Lugar mais alto, porque quanto mais alto ela ilumina, a tendência da luz é espantar a escuridão e iluminar mais espaço, né? Mais longe. Então, esse foi um dos primeiros ensinamentos. Então, quando você tem a luz, não é para esconder, não é para botar embaixo da cama. Ou você vai acender, como isso aqui, você vai acender a candeia e botar embaixo da cama? A luz, botar a vela e botar embaixo da cama? Não, né? Uf, é lógico que não. Você vai querer iluminar até para ajudar o seu semelhante a caminhar ali, né? Porque quando falta luz, parece que o nosso dedo do pé, ele não gosta de nós. Quem nunca bateu, a quina da cama está aqui, a quina da cama está aqui, e você está aqui. Parece que o nosso pé, nossa perna, não gosta de nós quando falta luz, né? Porque daí parece que vem e dá um chute de propósito na quina de alguma coisa. E aí dói, né? Então, a gente quando tem a vela, quando tem a lâmpada, quando tem a lanterna, a gente quer iluminar justamente para o nosso familiar, nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nosso tio, nossos filhos não, e nós mesmo não cometer essa loucura, né? De bater com o dedão do pé naquilo. Que é para ajudar, auxiliar. Então não se esconde a vela. Esse é o primeiro princípio. Então, você tem a vela, não esconde. Vamos descobrir o que é essa vela. Né? Porque lembramos, Jesus falava por parábolas. Sempre tinha algo por trás. Sempre tinha ensinamentos a serem estudados, compreendidos por eles, pelas gerações futuras e por nós e por outras gerações que virão. Né? Então, vem a casa candeia para que seja posta sobre o bode ou sobre o leito, né, embaixo da cama? Não, para que seja posta sobre o candeeiro. O candeeiro, né, geralmente é pendurado na cuia da casa, né, no lugar mais alto para iluminar todo, ou seja, ficar à vista, obrigado, à vista de todos, aos olhos de todos. Quem entra na porta, quem está na sala, quem está nos ambientes, olha para cima, vai enxergar o candeeiro lá com a velhinha, né, com o candeeiro. A lamparina vai enxergar clareando. Então, coloca no lugar mais alto. Senão você para ser manifestado. Ele se tornou oculto, pois não está escondido. Senão para ser manifestado. Ou seja, é para ser manifestado. Ele se tornou oculto, mas para que venha a ser manifesto. O que isso quer dizer? Sabe o que é? Por que Jesus tocou no assunto da candeia? Da luz da vela? Você que está me olhando agora, ou me escutando, depende do streaming, ou depende da forma, né? Porque eu também, para poder fazer meus afazeres, né, domésticos, também, às vezes eu boto e deixo as pessoas que eu sigo falando sozinho ali na TV, no celular, e vou fazer minhas coisas, né, mas tô escutando. Então você tá me olhando, tá me escutando, tá vendo? Você é essa vela. Você é essa candeeira.
E o que é a proposta de Jesus aqui? Ele diz que não esconde a candeia, não esconde a vela, não esconde a luz. Ao conhecimento que você tem dentro de você, que você carrega com você. Aí você vai me dizer, não, Eduardo, eu não conheço toda a Bíblia, mas não estou falando só de religião. É o conhecimento geral que você tem. E você tem. Não me diga que não tem. Não acredite se alguém disser que você não tem. Você tem. Você pode ser um bom administrador do seu lar, da sua casa, porque a nossa família, a nossa casa ali, quando nós temos uma esposa, nós temos um marido e filhos, o núcleo ali que mora com nós é uma microempresa. Então você pode ser um bom administrador da sua empresa familiar. Você pode ser uma boa administradora do seu lar. Então, nós temos conhecimento diversos. O que a proposta de Jesus é: nunca esconda as suas habilidades, as suas qualidades. Nós devemos compartilhar, partilhar. E aí é todos, né? No caso aqui é conhecimento da Bíblia, mas pode ser conhecimento profissional, pode ser conhecimento, como eu citei, né? De uma boa. Dicas, né? Que a gente vê muito, dicas. Graças a Deus que estão compartilhando, aí eu consigo. Como é que tira uma mancha? Como é que isso? Como é que lava melhor o chão? Como é que não lava? Né? Porque as pessoas estão compartilhando. Porque é a proposta de Jesus, não esconde. Porque como nós veremos aqui mais tarde, conforme medes, será medido. Ou seja, conforme eu compartilho, eu vou receber de volta. Eu posso não receber daquela pessoa que eu compartilhei, que eu ensinei, que eu dei conselho, que eu dei orientação, que eu passei o meu conhecimento profissional. Porque o medo, eu que trabalhei, ou nós, né, é espalhado no mundo. Quem já trabalhou ou trabalha ainda com centenas, com milhares de pessoas, eu tive a honra de trabalhar com milhares. De conhecimento, assim, em geral, são mais de 20 mil pessoas. É certo. Diariamente que eu trabalhei na minha vida. Sempre é 3 mil, 4 mil, 5 mil. Né? E a gente sabe. Então tem N personalidades. Né? E a maioria, quando vem um novato, aquela pessoa que é contratado pela primeira semana, primeiro dia que vai ficar os 3 meses de contrato ali, de pré-contrato, né? De passar experiência. E coloco para nós ensinar, ó Eduardo, fulano vai ficar esses 3 meses aí contigo para te aprender, passa para ele conhecimento. Qual é que é o primeiro o instinto na maioria de nós? Não ensinar direito. Não demonstrar o atalho que nós usamos para não sofrer. É pelo contrário. É o instinto, o medo de perder o cargo, de perder a função, de perder o emprego, de perder o prestígio perante a diretoria, né? A gente não ensina, a gente não passa o conhecimento. E se a gente faz isso, infelizmente 90% dos seres humanos fazem isso em todas as áreas. Todas as áreas. Do mais alto escalão, RH, CEO, presidente de empresas, né, multinacionais, ao gerente, ao supervisor, ao o trabalhador de chão de fábrica. Eu sei, gente. Eu sei, vi e senti na pele e sinto até hoje e sei. É assim, não adianta. O instinto faz isso. Se a gente age desse jeito, não passando só 10% do conhecimento e passando meio que errado para a pessoa fazer errado, sofrer, sendo que a gente sabe os atalhos, né? Que de uma determinada forma é mais prático de fazer do que a que primeira vez ensina a gente está fazendo errado, a gente está escondendo a candeia, a gente está escondendo a nossa luz, a gente está escondendo o nosso conhecimento, a gente está escondendo. E aí, minha gente, a gente é cobrado. Não como você pensa, como eu penso, ou eu pensava, a gente é cobrado em muitas outras formas.
começa a dar muita coisa errada na nossa vida, começa a aparecer dores no corpo, doenças, e a gente nem se liga que às vezes há atos lá atrás, no local de trabalho, com a esposa, com os filhos, com coisas, nem se liga. Porque como Jesus aqui, ó, conforme medes, serás medidos. Conforme dás, será dado. E é real. Eu sempre. Ontem eu contei uma história, espero que não esteja o chat, espero que esteja dando certo aí a gravação hoje. Os vizinhos estão colaborando. Estão conversando, mas estão colaborando. Não tem música alta, né? Ontem tinha, então não estava atrapalhando. Mas hoje tá legal. Eu fui muito abençoado. Hoje eu percebo. Vai lá, é época até que eu não dava muita bola, porque enquanto a gente está vivendo o momento, a gente não entende os ensinamentos de Jesus na prática, de Deus, dos mentores, na hora, assim, em tempo real. Isso é verdade. Mas depois que passa um mês, um ano que a gente se afastou, que a gente não vive mais aquele dia a dia, a gente começa a perceber, né? A gente que tem uma visão espiritualista, uma visão além do cotidiano, além do que você enxerga, do que eu enxergamos materialmente, a gente começa a analisar. Ah, mas que bênção que foi trabalhar em determinado local. Que bênção que foi conhecer determinadas pessoas que hoje, a partir de hoje, talvez eu nunca mais vou conhecer. Porque onde eu estou, dificilmente eu vou conhecer. Né? Mas graças a Deus, lá em Arroio do Meio, 2018, finalzinho de 2017 até final de 2018, né, até terminar a eleição para presidente. E eu conheci, não sabia que era por experiência, mas agora eu sei que foi por experiência da espiritualidade de Jesus, de Deus, dos meus mentores, para mim conhecer. Lá eu conheci dois lugares. Lá eu conheci o da Bremil e depois conheci o da Negbauer. Mas o da Negbauer me impactou mais ainda. O dono da Negbauer, né, ele tinha um sistema lá que até então eu não tinha visto na BRF, né, BRF de Lajeado, Perdigão, né, eu não tinha visto. E as minhas leituras, minhas conversas com os outros, não tinha visto. Porque a concorrência é muito grande, né? E no meio corporativo é até normal, gente. Hoje está um pouco liberado, mas nem tanto. Mas não deixam a gente gravar nada. Não deixam a gente gravar como é que funciona lá dentro. Determinados segredos não podemos gravar, não podemos pegar o celular e gravar. Ó, aqui é a receita tal, aqui que se faz. Essa aqui é o maquinário que chegou agora, já faz estamos inovando, vamos fazer um produto novo. Nós mesmo não podemos, né? Eles sim, porque daí eles fazem do jeito, mas nós mesmo não podemos. Nós funcionários. Então, eu nunca tinha visto. Eu estava lá fazendo minha receita, eu era ajudante do coisa, né? Aquela bitoneira, uma máquina grande lá. Eu gostava, eu estaria até hoje, cara. Pensa no serviço que eu poderia ficar até os 90 anos de idade. Porque eu só tinha o trabalho de botar os produtos, né? Lógico, era 20 quilos, 30 quilos de cada, né? Farinha, fermento, essas coisas. Mas eu esperava a bitoneira gigante lá, 45 minutos para um lado, 45 minutos para o outro. 45 minutos para o lado, cada 2 horas, paradinho. Se eu fosse conversador, poderia saber, caminhar, poderia ficar parado. E muitas vezes o dono da League Bauer, chocolate, que é igual a Lacta, igual a Lestre para os irmãos e irmãs do Brasil, que são mais da Lacta, né, da Lestre. Mas a League Bauer está em terceiro lugar, e ela é brasileira. E esse cara merece. Esse velho, os filhos dele, ele ia lá e tal. E como a minha função era, poderia ficar parado na cara dele, lógico, ficava em cima, ele olhava assim. Ele não podia fazer nada porque era a minha função. Ficar parado ali esperando 45 minutos para lado, 45 minutos para o outro, mais 45, dava duas ou três rodadas, assim, para depois dizer pro cara, ah, tá bom. Aí o cara mexia no computador lá e aí o chocolate descia, pô, pros containers, pras coisas. Todo mundo queria essa profissão, ser auxiliar do cara que sabia as receitas. Então eu também sabia as receitas, porque ele dizia, agora bota tanto, agora bota tanto, bota tanto. Sabia. Depois eu assinei o contrato para não dizer. Então não vou dizer porque eu já esqueci. Faz 7 anos que eu saí de lá, 8 anos. Mas, gente, vou dizendo.
E algo me contou, porque ele era uma pessoa humilde, bilionário, mas humilde. Que humildade não é ser pobre como vocês pensam. Tem pobre que é arrogante, tem pobre que é soberbo, tem pobre que é maldoso, tem pobre que é cruel, tem pobre que não auxilia o outro pobre. Então, a humildade não é como vocês pensam. Eu conheci 2 bilionários de verdade. Não é que ganha 10 mil reais, 20, 100 mil reais. Um milionário de verdade. Verdade, pode comprar o que quiser. É. Sua filha chegava lá, os filhos com carrão mesmo. Nossa, coisinha aí de 100 mil reais aí. Eu que não tenho é o carro, mas. Né, então, né, então, e eram humildes, conversavam comigo, conversavam com os outros. E eu, novato lá, né, menos de um ano. Mas como ele conversava com o cara que era de confiança dele, que era o verdadeiro segredo ali do chocolate, né? Que só mandava eu botar, despejar os produtos, né? Aí eu ficava perto, né? Porque eu era o parceiro, né? O colega que tinha que estar junto com o velho, com o cara. E aí, nessas visitas do velho, eu sempre estava lá, né? Os dois conversando e tal. Aí uma hora ou outra a gente cria coragem, né? Porque vê que a pessoa é humilde, que a pessoa responde, que a pessoa não é soberba, que a pessoa não se acha e tal. E aí eu perguntei uma coisa que eu já tinha notado. Porque de tempos em tempos chegava pessoas da faculdade, alunos não sei do que lá, né, uma turminha, para conhecer o sistema, conhecer como é que, desde o RH até tudo, né? Tudo, todo o segredo. Só faltava dar a receita. A receita que ele não dava, mas todo o segredo, se por um acaso algum deles estivesse anotando assim, quando eu sair daqui eu vou fazer uma fábrica. Eu vou lançar uma fábrica. Porque tá tudo como é que funciona. Até onde botar as máquinas, que jeito botar as máquinas, que jeito fazer o pessoal trabalhar. E ele deixava. E aí eu via, tava lá em cima, parado, né? Aí eu via as visitas, aí parava, aí conversava, aí aqui começa o chocolate, aqui não sei o que, aqui é o coração da fábrica, não sei o que era, aqui é isso, aquilo. Aí eu criei coragem. Hoje eu sei que as minhas coragens era para aprender, né? Para aprender para mim mesmo. E perguntei para ele. Ele, conhece outro? Perguntei, o senhor, o senhor não tem medo? Eu teria medo. Eu não contaria, eu não deixaria qualquer pessoa entrar. Eu deixaria só os futuros compradores, que é natural. Eu vi, que eu sempre falo, eu não escondo. Eu falo com orgulho que eu trabalhei na BRF e tal. Os compradores, sim, porque esses aí vão dar dinheiro. Né? Então, mas qualquer pessoa praticamente entrar aí, é a primeira vez que eu vejo. E não é a primeira vez. Eu não tenho medo que eles façam uma fábrica concorrente, né? Aqui mesmo na cidade. Pois sou, né? Porque eu que sou humilde, assim, humilde que eu digo pobre, e naquele tempo mais pobre ainda, então eu disse para ele, né? Simplicidade, porque estão fazendo faculdade, eles vão ter condições. Aí ele falou uma coisa que me impactou e cai bem certinho pro estudo aqui. Que na época eu não sabia, né? Que ia cair pro estudo. E eu, quando eu tinha a idade deles, quando eu tinha a tua idade, que 2018, né? Ainda era um jovem. Quando eu tinha a tua idade e tinha a idade deles, eu queria entrar numa fábrica, eu queria entrar na Nestlé, eu queria entrar na Lacta, pedir, fiz petição, tudo certinho, para mim entender como é que funcionava, o que precisava para qual maquinário, todos entendemos, né? Para funcionar uma fábrica, para fazer uma fábrica. E eles não deixaram, porque realmente a maioria das empresas tem esse medo de concorrência futura e tal, não deixam, a não ser os funcionários, né? Os colaboradores. E aí ele falou, e o velho ficou. O velho tá acostumado, né? 30 anos de confiança dele, né? Mas eu fiquei assim, né? Vidrado. Nós estávamos na salinha, seria a salinha de supervisão, né? Salinha particular lá deles. Então não tinha barulho, não tinha nada. Foi propício para mim prestar atenção. Hoje eu sei que era para me aprender mesmo. Era a espiritualidade do meu lado, era anjo, era Jesus, era. Aprende, presta atenção, Eduardo. E aí ele falou isso aí. E aí eu jurei para mim mesmo. O velho falando.
que quando eu tivesse a minha fábrica, porque o sonho dele sempre foi ser chocolateiro, né? Ele já era assim, de fazer em casa para vender em casa, né? Eu queria o pessoal, as doceiras fazem, né? Vender de carro em carro, de casa em casa. Quando eu tiver a minha fábrica e algum jovem, alguma pessoa quiser conhecer, eu vou deixar as portas abertas, vou deixar a pessoa conhecer. Pô, aquilo me impactou, disse, isso que eu não falei, né? Eu fiquei quieto, não vou trabalhar. Mas aquilo me impactou assim, falando sozinho. Pensei, isso é que é humildade. O velho está cumprindo o que ele prometeu quando era jovem. Porque de tempos em tempos eu via ver o pessoal da faculdade, né? Os pais, os parentes dos funcionários, né? Entrando lá e sendo tratado, os parentes dos funcionários sendo tratados como se eram os futuros compradores, né? Os da China, os dos Estados Unidos, como se fossem os que iam fazer um contrato de 5 anos. Tratados igual, pelo velho, pelo dono, pelos filhos, hoje deve ser pelo neto, que deve estar com 20 anos. Mas isso é um sinal. E aí eu percebi que o que Jesus diz aqui, ó, conforme você mede, você será medido, é verdade. Eu vi e loco. Aí eu comecei a juntar as peças de outras coisas também, da bondade dessa família, né? Que quanto mais você dá amor, quanto mais você dá compreendimento, quanto mais você dá ensinamento, você ensina, você passa para frente sem medo. Quem falou para mim, um simples, mas simples funcionário. Ele poderia estar falando para o supervisor, para o gerente, para o líder, só para eles aí. E eu, um novato de 5, 6 meses lá, que queria estar dando explicação, falando, dando atenção. Mas a humildade, a verdadeira humildade. Aí eu comecei a juntar as peças, porque e até hoje, e olha que eu tenho experiência, não é o Harris falando, eu trabalhei em várias fábricas, várias empresas, por que até hoje, eu, Eduardo, pessoalmente, não consigo ver um grupo tão unido de funcionários de todos os setores, né? Do mais baixo escalão, né? Porque é por escala, não adianta, ao gerente, ao supervisor e ao dono, todos trabalharem por ele, por aquela família. Eu ficava assim, uma coisa, pode isso. Faziam de tudo para não faltar, faziam de tudo para não botar atestado. Entre eles, não era uma obrigação, assim, não era, você não pode faltar, você não pode botar atestado, você isso, aquilo, não, você vai para a rua, você vai. Não, era o coração deles, os olhos brilhavam. Eu novato lá, pegando caixa lá, botando, né, os 12 tablets lá, 12 tabletes, né, de chocolate, né, de barra, nas caixas. E, e os olhos deles vibravam e a emoção. E eu observava, né, realmente, pô, meu Deus do céu, essa gente não falta, essa gente não bota atestado, essa gente. E a comunhão e a, a sinceridade, a amizade era tão grande, que o ambiente era tão limpo que eu fui obrigado a me adaptar, porque eu faltava. Eu botava atestado. Foi a primeira vez que eu fiquei um ano inteiro sem conseguir botar falta, sem conseguir botar atestado. Foi onde eu aprendi que sim, é possível trabalhar sem botar atestado, sem botar falta. Porque até então eu achava normal, né? Eu ia na onda, né? Ah, bota atestadinho, bota falta. Porque o ambiente era pesado, era terrível, era BRF, coisa normal. Agora hoje ali todos trabalhavam, e pronto. Aí sabendo, aí eu entendi, claro, o velho distribui simpatia, distribui humildade, distribui amor, distribui sinceridade. E ele recebe de volta. O que ele recebe de volta? Ele ter funcionários de alta confiança. E de todos os escalão. Todos os escalão. Não era só os em volta dele. Todos. E o novato, me apaixonei. E estou apaixonado até hoje. Se ele ligasse, Eduardo, não quer vir? É na hora. Né?
Então, é verdade, Jesus. Então, conforme você mede, conforme você dá o seu conhecimento, e é isso, gente. Não devemos ter medo de distribuir nosso conhecimento. Pelo contrário, é um prazer, é uma dádiva nós ter adquirido o conhecimento profissional, nós termos adquirido o conhecimento escolar mesmo, né? Curso e tal. O conhecimento da Bíblia, o conhecimento da vida, a experiência de vida, conhecimento do seu cotidiano. Porque você não perde, gente. Não perde. O que é seu, Deus não tira. Não tenha medo. Como eu comecei no exemplo lá de ensinar os novatos nas fábricas, no lugar de trabalho, não tenha medo de passar corretamente. Porque lembre-se, tudo que a gente faz tem testemunha. O supervisor não está vendo. O gerente não está vendo. Líder não está vendo. Talvez nem o colega está vendo. Que você está realmente ensinando com atenção, ensinando com carinho, como você gostaria de ser ensinado, e dando seus truques, né? Mas Deus está vendo, Jesus está vendo. E quando ele percebe que você não tem medo de distribuir, porque a luz é isso. A candeia, quando você entrar em contato na candeia, na Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, na Bíblia, na capinha preta, lá, tradicional, das nossas meninas rosas, né, que tem agora, não, não pense em outra coisa a não ser qual é a minha luz. E a nossa luz é o nosso conhecimento em todas as áreas. Não tenha medo. Muitos supervisores passaram o conhecimento deles para mim. E eu tomei o lugar deles? Não. Eles perderam o lugar deles? Não. Pelo contrário. Porque uma mão lava a outra. Ao passar o conhecimento para mim, aí eu conseguia entender qual era a minha verdadeira função. Não função prática do que tem que fazer, mas o meu real valor naquela unidade. Quer dizer, se eu fizer certinho, eu não vou favorecer só eles. Eu vou acabar favorecendo eu, porque lá na frente eu vou descobrir, não sei o que. Então, agora, se eu não sei, se o gerente não me passa, se o supervisor não me passa, o dono da empresa não me passa, eu vou fazer. A empresa vai ver, não é eu que recebo os lucros. Não, todos temos importância. No mínimo. Porque se o faxineiro não vai, não recolhe o lixo acumula. E assim, se o corta a carne não corta a carne, vai sobrar carne para os outros, alguém cortar. E assim é. Então é uma engrenagem, né? Se ninguém vende, ninguém vai comprar. Se ninguém vai comprar, ninguém vende. Então é uma engrenagem. Então todos nós somos úteis. Não deixem que as pessoas digam que você não é útil. Não deixe a pessoa. Você não tem nada para passar. Você não tem conhecimento nenhum. Você é um novato. Você é um novato. Sim, pai, novato aqui, agora. Mas e as experiências anteriores? Eu sempre dizia, eu sempre gostei de chegar assim, quieto. Né? E, por exemplo, quando eu trabalhava lá na BRF mesmo, quando eu comecei, eu fiz questão de falar com o Jair, o supervisor Jair, né? Falei para ele, eu quero começar na embalagem, que seria a secundária, né? Seria a secundária da desossa. Eu quero começar na embalagem das aves lá, né? Para botar o plástico lá nos frangos. Ou os frangos no plástico. Conforme você. Por que isso? Sendo que ele sabia qual era da expedição lá de Porto Alegre, lá de Pau. Por causa dos tules, expedição, apontador, né? Metida com planilha, com prancheta, um metidinho. Canetinha, né? Canetinha aqui, só para exibir pra mulherada lá, que era sinônimo de ser, tinha uma espécie de líder, que nem as toucas laranja, nós era as canetas, que só podia ter caneta quem tinha alguma espécie de alguma liderança, alguma coisa. Então eu botava a caneta assim, ia lá pro refeitório, bem, bam. Então, esse supervisor Jair, como ele tinha feito a visita lá, ele sabia quem eu era. Lá na Vipau, em Porto Alegre, na caminhada. Então, ele ficou assim, né? Quer mesmo começar na embalagem? Eu disse, sim, eu quero começar na embalagem, porque eu nunca trabalhei na embalagem. Então eu nunca tinha trabalhado com mulheres, né? Foi onde eu conheci a Cris e a Lori, a musiquinha que tá aí. Né? Eu nunca trabalhei do lado de grupo, assim, colado. Então eu quero trabalhar na embalagem. Aí depois, passar o tempo, a gente vai pra expedição, que é o meu chão, né? Que é eu amo até hoje. E
E fui. E aí, quando tinha serão, hora extra, né? O pessoal, o Eduardo é da embalagem. Esse cara aí que veio lá de Porto Alegre é da embalagem. Não vai saber nada da expedição. Vai atrapalhar tudo, vai misturar tudo as caixas, vai olhar os códigos ali, botar código, vai misturar tudo, vai só atrapalhar. Porque é assim que a gente pensa, né? Quando vem alguém de fora ajudar a fazer hora extra junto com a gente, que nunca trabalhou com a gente, não trabalha no dia a dia. Mas eu bem quieto. Aí eu fazia o serviço bem certinho, porque eu fazia 4, 5 anos que era da expedição, mas estava o ano lá na embalagem, né, tendo experiência do novo setor, que eu gosto de fazer isso. De tempos em tempos eu troco de setor, que é para ter novas experiências, ter novas oportunidades. E aí eu achava engraçado que daí não se aguentava e via. Como é que pode? Tu aprendeu tão rápido assim, tu pegou tão rápido assim. Aí eu dizia, é sorte. Não, mas não é assim, as pessoas demoram 2, 3 dias, 2 semanas para aprender. Daí eu não aguentava, né, porque a gente é honesto. Daí eu dizia, não, é que é para vocês verem, e para os seres humanos ver, para todo mundo ver, que nós não devemos julgar o livro pela capa. Eu faço esse papel de ser quieto, burro, né? Justamente para alertar as pessoas que, quando a gente aponta o dedo para o ser humano, sem conhecer, sem ter noção, às vezes a gente está apontando errado. Vocês olhavam para mim, o pessoal da BRF olhava para mim e dizia que eu não podia trabalhar na expedição, né? Que eu ia fazer, misturar, podia misturar todas as caixas, pelo contrário, trabalhei melhor que vocês, né? Para mostrar que o novato, ele é novato só naquela função ali, porque talvez a primeira vez que tá. Mas e as outras experiências, e os outros trabalhos, e os outros estilos de vida que teve antes de entrar naquela fábrica, antes de entrar na tua vida? Aí eu contava toda a história. É, gente, é que eu, a minha vida profissional é a expedição. Eu sou apontador. Eu trabalho lá no caminhão, eu trabalhei no caminhão. E trabalhei mesmo. Se eu quisesse, eu ia lá, escrevia lá e fazia. Trabalhava de apontador lá da expedição de Antônio dos Tules lá. Mas não faço isso. Mas eu digo, é gostoso a gente surpreender as pessoas e mostrar que não se deve julgar pela capa, pelo livro. Né? Porque conforme dá, será recebido. Se eu escondo a minha luz, se eu escondo o meu conhecimento totalmente, não revelo, não recebo nada. Eu estou sentindo isso na pele no último ano. Enquanto eu estava escondendo, fazendo esse personagem aí, escondendo mesmo, escondendo, né, só para fora, né, fora da fábrica, minha vida estava meio estagnada, meio parada. Resolvi isso. Ligar a luz, né, tirar da cadeia, tirar do bode, tirar do vaso, tirar do cofre e começar a clarear um pouquinho. A vida está fluindo. Fluindo em todas as áreas. Mérito? Não. Merecimento? Não. Acredito em Deus? Não. Simplesmente aprendendo a lição aqui, ó. Quanto mais dá, quanto mais ensina, quanto mais aconselha, quanto mais dá o que você tem, aí pode ser amor, compreensão, caridade, fraternidade, conhecimento, mais você adquire, porque vem, você não fica sem. Mais oportunidades aparecem. Esse é o ensinamento, então. Ó. Diz, vede que ouves. Com a medida com que medes, serás medidos. E você será acrescentado. Ou seja, e é real, Deus dá mais, dá mais, e mais. Quanto mais você compartilha, quanto mais você ajuda, quanto mais você aconselha, quanto mais você ensina, quanto mais você faz o bem, mais vem, mais vem. O suprimento não acaba, ele é infinito. Nem cansar você cansa. Você faz rindo. Quanto para outras pessoas seria mais complicado, tem que pensar, tem que coisa. Aí você faz isso. Pronto. Né? Mas por quê? Porque vem, flui. E é para todo mundo. Isso está aqui, ó, Deus, Jesus disse, é para todo mundo. Agora,
quem tem lhe será dado, e quem não tem, até o que tem será tirado dele. É verdade. Eu estou recuperando minha mediunidade agora, no último ano. Ainda tem muita coisa que eu tenho que recuperar. Porque é tirado. Quando você não pratica o bem, quando você não usa aquela ferramenta que Deus te deu, e aí todas, para auxiliar o seu irmão, a sua irmã, seja com o dom da palavra, seja com o dom da cura, o toque da cura, seja estar ali presente, seja alguma coisa, fazer o bem, uma hora Deus tira. E é onde você fica com a vida estagnada, parada. Agora, quando você retorna, Deus retorna teus atributos. E vem com mais força. Porque daí você está mais maduro, mais madura, mais ciente, né, de que não podemos esconder a nossa luz. E a luz, nós sabemos que a escuridão não gosta, né? Desliga a luz aqui, fica escuro. Ligar a luz, já o escuro, ó, vai fugir, né? Não vai ficar nada escuro, né? Vai fugir. E é assim, quanto mais você for honesto, for do bem, for de Jesus de verdade, ainda que doa para quem te conhece, mas de verdade, quem está mais para o lado da sombra, quem está mais para todas as características fora de Deus, não consegue acompanhar a tua presença, não consegue ficar verdadeiramente frente a frente com você, não consegue ficar verdadeiramente conviver com você. Aí começa a falar mal, começa a fazer intriga, começa a querer que você puxar tapete, começa a querer o seu lugar, porque o mal, quem está acompanhado das trevas, que é quando a gente pensa muitas coisas fora de Jesus, a gente está acompanhado das trevas. Quando a gente pensa coisas fora de Jesus, quando a gente não está centrado com a nossa fé, qualquer fé, quando a gente está mais para materialidade, bebendo, fumando, droga, sexo desregrado, mulherada, homens, né, dando a nossa atenção para qualquer tipo de homem, qualquer tipo de mulher, nós estamos para o outro lado, nós estamos lá das sombras. E se nós estamos lá das sombras, a nossa luz fica apagadinha. A gente não consegue. Agora, quando a gente volta para Deus, volta para Jesus, volta a ler, volta a falar, volta a vivenciar. O mais importante é vivenciar. Mesmo com defeito, vivenciar, procurar vivenciar. Aí a sua luz, ela clareia. E quanto, até os irmãos deram uma clareada. Clareia. Quanto mais ela clareia, quanto mais força da bateria, a luz, não, a escuridão não vai conseguir se aproximar, né? Só se eu apagar. Se eu apagar as luzes aqui, a escuridão morta, né? E é assim, se eu me afasto de Jesus, nós nos afastamos de Jesus, nos afastamos de Deus, nós perdemos a proteção dele. Então, ó, perde o que tem e o que não tem. Perdemos a proteção. Jesus quis falar tudo isso, tudo que eu falei para vocês foi o que Jesus quis falar. Se você não compartilha aquilo que você tem, o dom que Deus te deu, que Deus te emprestou, e todo mundo tem, gente. Todo mundo tem. Às vezes o teu dom é ser uma boa esposa, honesta. Às vezes o teu dom é ser um marido bom, compreensivo, parceiro. Às vezes o teu dom é ser um ótimo pai, uma ótima mãe. Às vezes o teu dom é ser um bom funcionário, uma boa funcionária. Às vezes o teu dom é auxiliar o irmão, a irmã, o amigo, a amiga. Todos nós temos um dom. E tem gente que tem vários, mas todos nós dom. Então nunca pense, não, mas eu não tenho dom nenhum, sou tímido, sou tímido. Não, mas eu... Tem sim, tem. Você tem amor. Você quer o bem do seu irmão, dos seus irmãos próximos. Né? Quando eu digo irmão, as pessoas pensam que é só irmão de sangue, sangue. E os outros que se idade. Não, é irmão de idade. Humanidade. E fora também. Mas daí são outros papos, né? Primeiro nós temos que aprender a amar os que estão aqui na Terra, para depois a gente conseguir amar os que estão fora. Né? Então, primeiro vamos amar os que a gente conhece. E aí é qualquer um que aparecer na nossa vida. Então, gente,
Essa é a mensagem. Espero de coração que não tenha dado interferência, não tenha dado chiado. Peço desculpa mais uma vez àqueles que estavam ouvindo ou escutando ontem à noite, no sábado, quando foi gravado, né? Que tava aquela chadeira, aquela coisa. Quando eu vi aquela chadeira, assim que eu desliguei, aí eu vou excluir. Vou excluir e vou fazer outra. Só que daí eu ia fazer de noite mesmo, eu ia fazer lá pelas 10, 11 horas, só que era uma festa de aniversário, pelo jeito, e aí foi até as 3 horas da manhã, e aí eu pensei, não, vai dar o meu chiado, vai dar o meu barulho, não vou conseguir me concentrar, né? Então, vamos fazer amanhã de manhã. Eu ia fazer de manhã cedo, mas daí a preguiça bateu. Mas não, vamos fazer perto do meio-dia, né? Que aí eu posso pegar alguém ao vivo. Mas se por acaso não tiver ninguém ao vivo, sintam-se abraçados, acariciados, acarinhados por Deus, por Jesus, pela espiritualidade amiga, pelos irmãos que nunca nos abandonam. Nem eu, nem vocês. E é assim que vocês entram em contato com nossos vídeos, com nossos áudios, com nossas mensagens, com nossas palavras, é em tempo real. Ah, mas eu encontrei teu vídeo, tu gravou faz 5 anos atrás. É porque era para esse momento. Eu recebo muitas mensagens de outros irmãos, outras irmãs, assim, vídeos de 3, 5, 6 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não, 20 anos atrás. Não, mas tem gente que pega gravado e bota, porque o YouTube tem 15 anos, né? A plataforma. E dá bem certinho, né? O ensinamento, o conselho, o alerta. Porque são nossos vídeos, meus vídeos e dos irmãos, são atemporais, gente. É igual. É pra ser, né? É igual a Bíblia aqui. Se por um acaso nenhum familiar encontrar minhas senhas e bloquear, apagar, né? Até já deixa em testamento, não bloqueie, não apague, pelo amor de Deus. deixe. Lá, esquece que eu tinha o canal, esquece que eu tinha Facebook. Deixa rolar, deixa pros descendentes do Zuckerberg lá e do Google, eles decidirem se eles apagam ou não. Porque se durar 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos, a internet, ela for, e por um acaso nossa imagem estiver por aí, ou nossa voz, ou nossa música, nossas músicas, é só assim embaixo, nossas músicas, nossos clipes, é atemporal. Não é direcionado para A, para B, para grupo, para uma pessoa. É atemporal. Assim como a Bíblia é. Assim como os evangelhos são. Toda vez. Faça o teste. Olha hoje. Marca. Que eu vou botar no YouTube. Marca no papel, tá? E o ano que vem, 2027, olha de novo. Você vai encontrar o vídeo está gravado. Você vai encontrar frases minhas, palavras minhas, que hoje você não ouviu. Que hoje você não entendeu. Olha o estudo. Ontem, não deu 24 horas. Ontem, 8 horas da noite. Falei sobre a candeia. Hoje, achei que ia falar a mesma coisa. Ah, vai ser fácil, vai ser mamãozinho com açúcar. Vou falar a mesma coisa. Tá pronto. Foi melhor. Foi melhor. Agradeço de coração que foi melhor. O entendimento foi mais simples, foi mais prático, foi direto ao coração, pelo menos o meu. Porque eu sempre falo, gente, na verdade, eu tô olhando aqui pro Eduardo, E quando eu aponto o dedo, né, ó, tem 3 dedos apontando para mim. 1, 2, 3. 3 dedos. Então, quem é que ouve primeiro a minha voz? É o Eduardo. Quem é que enxerga a primeira letra? É o Eduardo. Então quem é que tem que assimilar, entender, compreender as mensagens, seja do livro, seja de Deus, de Jesus, dos mentores, dos amigos? Primeiro é o Eduardo. Então nunca se sinta ofendido quando eu aponto o dedo para
grupo A, grupo B, grupo C, não. Porque às vezes dá uma casa que é grupo A, grupo B, grupo C que eu convivo, mas a humanidade é igual ao grupo A, é igual ao grupo B, é igual ao grupo C. Basta você analisar, basta você ver. Então nós falamos do geral. Então, muito obrigado. Sem mais delongas, agradecendo a participação dos amigos, das amigas, que entenderam, ou estão entendendo, né? Por que foi mais cedo hoje, mas 19 horas, 20 horas, haverá o estudo normal do dia a dia. A não ser que tenha música e coisa nada. Aí eu vou ter que passar para amanhã, né? Porque eu tenho que trabalhar. Mas, a princípio, 19 horas, vai ter a parábola do crescimento da semente. Foi um atípico. Por quê? Porque nós não podemos deixar os irmãos e nem eu sem o estudo, sem a leitura. Ah, não deu para fazer aquele horário? Ah, não deu para fazer aquele dia? A gente acha um jeito. Faz madrugada. Nem que seja só ler. Mas não vamos deixar nem vocês e nem eu sem estudo. Porque eu sempre falo, e é verdade, gente, 1 minuto com Jesus vale mais do que 1 ano sem Jesus. Porque é só Jesus que vai nos orientar, nos aconselhar e que nos ama verdadeiramente. Então, a gente sempre vai dar um jeitinho. Vou puder gravar que nem aconteceu ontem, que acontece, né? Não puder gravar que nem ontem. A gravação ficou ruim. Ah, ficou sem voz. Ah, a gente apaga e faz outro. Não deve fazer na hora? Eu queria fazer na hora, mas a música não parava, carro bem alto. Até estranhei, porque ó, o normal é assim, gente. O normal é assim, de dia, de noite, tranquilidade. Mas acho que era aniversário, né? Aniversário, aí tranquilo, fim de semana também, né? Sábado para domingo, nada contra. Só que não, e aí ficou, eu acho que dava no microfone, dava interferência, e aí ficou aquela chiadeira, aquele barulho chato, chato, chato. Eu disse, eu não vou deixar isso. E respeito meus irmãos, e respeito a mim mesmo. Porque eu gosto de me escutar, de ver. Porque daí eu descubro muito ensinamento que eu estou falando aqui. Se eu não escutar de novo, eu digo, não sei o que eu falei. Mas daí eu vejo, não é que tem coerência. Eu podia ter tocado num assunto melhor. Eu podia ter falado algo melhor. Então, a gente está sempre estudando, sempre estudando. Que ninguém é o dono da verdade, ninguém é o dono da razão. Não é uma obra fechada que nós estamos fazendo. É só uma visão, um pensamento, uma ideia, um conceito, de uma forma mais prática de trazer Jesus para o seu lar, para a nossa vida. Porque Jesus é alegria. Jesus não é aquela coisa de te ler sério aqui, deu. Jesus é alegria. Por que amavam Jesus lá, né, a turma, o povo, ficava sentadinho lá no chão, batido, em volta, no escuro, vendo aquele homem cabeludo, barbudo, sujo, sujo, poeira, areia. Fica lá no deserto para você ver como é que você não vai ficar sujo, não vai ficar poeira, suor. Era assim. E ouviu ele. Por quê? Porque Jesus não fala tão sério assim como vocês imaginam. Ele fala igual nós, igual vocês. Era conversa de irmão com irmãos. Por isso que Jesus era amado. E é amado. E quando a gente consegue trazer o verdadeiro evangelho que Jesus passou, que é a simplicidade, uma conversa fraterna, uma conversa amiga, nada de muito formalismo, respeitando, mas nada de. Jesus trazia para si. Esse é o dever do cristão, da cristã. Trazer Jesus para o seu dia a dia. Não só para um determinado dia da semana. Lógico, não precisa ler todos os dias que nem eu, aqui é uma tarefa. Mas ore mais, reze mais. Só em orar e rezar e querer
fazer o que você acha de certo da sua fé, você já está fazendo, você já é o Evangelho. Porque a proposta de Jesus, a nossa proposta é: seja você o Evangelho. Você conseguir ser o Evangelho na sua vida, na sua família, no seu núcleo social, né? Porque todo mundo tem um núcleo, né? De 10 pessoas, de 100, da cidade, no máximo, né? Mas é o nosso núcleo. A gente conseguir fazer a diferença nesse núcleo onde a gente convive, onde a gente trabalha, onde a gente mora, com aquela esposa, já é uma grande missão. Se sinta abençoado, abençoada por Deus, por Jesus. Quando você decide ser do bem, ser honesto de verdade, seguir a sua fé, você recebe boas companhias. A luz, ela clareia. E chega uma hora que a luz apaga as trevas que tem dentro de você e de nós. E nós temos trevas. Nós lutamos o tempo todo, sombra e luz, luta o tempo todo dentro de nós. Se eu xingar vocês aqui, eu deixei o meu lado sombra ofuscar o meu lado luz. Agora, meus irmãos, não vamos discutir, não vamos brigar. Me perdoa por ter falado alguma coisa. E aí eu deixo o meu lado luz apagar, né? Espantar a escuridão. Então nós estamos sempre, diariamente, lutando, o lado sombra contra o lado escuro. E está tudo dentro de nós. Então, mostre para o mundo a sua luz. Mostre para o mundo o seu verdadeiro eu. Seus verdadeiros gostos. Suas verdadeiras virtudes. Porque esse é o momento. Esse é o momento. Esse que eu digo não é hoje. Não é amanhã. É a semana que vem. A sua vida toda agora. Nem que você vai durar mais 50 anos, mais 60 anos. Só em 2080, 2090, mais. Você tem 50 anos, 60 anos pela frente, sendo diariamente, minuto a minuto, você mesmo. Não tenha medo. Não tenha medo da opinião dos outros. Não tenha medo do que os outros pensam. Porque isso não muda a gente. Isso só atrasa nós. A verdade é essa. Tenha medo do que você pensa, porque nós é que deixamos de crescer, de evoluir, quando a gente passa a ter medo da opinião alheia, opinião da família, opinião dos colegas de trabalho, opinião dos vizinhos, opinião da nossa esposa, opinião do nosso marido, quando é contrário àquilo que nós decidimos, aquilo que nós sabemos que é o correto. Eu mesmo tive que lutar várias vezes para continuar lendo meus livros, para continuar vendo minhas palestras. Várias vezes. Porque nem toda mulher, no caso, que no meu caso é mulher, mas podia ser homem, se fosse uma mulher falando, está disposta ou está no nível de entender que andar com Deus, com Jesus, não é crime, não é pecado, não é errado. E que ter um livro aberto no cômodo da casa não vai atrapalhar a sua vida, não vai trazer espírito para dentro de casa, não vai trazer morte para dentro de casa, não é? Não podemos ter medo do desconhecido, ter medo do que os outros, né? Dar ouvido para o que os outros falam. Infelizmente, muitas mulheres da minha vida não estão comigo por causa disso, porque tiveram medo. Ouviram a opinião alheia dos outros. E hoje nós poderíamos estar felizes. Ou talvez não, mas eu digo assim, ó, faça o que o seu coração mandar. Se o seu coração, sobre as suas ações, não prejudica ninguém, você está no caminho certo. Pense sempre assim, não, mas eu sou católico e não está prejudicando ninguém. Agora a pessoa diz que está prejudicando, quem está errado é a pessoa. Pois não está prejudicando ninguém. Então, não diminua a sua luz. Essa é a mensagem de Jesus. Não diminua a sua luz para caber na escuridão dos outros. Pelo contrário, você como religioso, religiosa de qualquer religião, qualquer religião, é a hora de mostrar o seu verdadeiro eu.
E como é que eu mostro verdadeiro? Conhecendo de dentro quem eu sou verdadeiro. Quem eu sou quando não tem ninguém olhando. Quando eu sou, quando a adversidade bate na minha porta. Quando uma mulher vem e diz, você me escolhe, eu ou a sua religião. Eu já passei por isso várias vezes. Ou você escolhe eu ou a sua religião. Ou você escolhe eu e seus livros. Ou esconde esses livros. Queima. Bota fora. Aí você tem que pensar, peraí, mas eu não estou fazendo mal para ninguém? Aí dói. Mas vale a pena você escolher Jesus, você ficar com Jesus, do que com o corpo. Porque o corpo é por 10 anos, 50, 100 anos que você tiver vindo. Mas e depois? Você vai ter jogado a tua missão fora, vai ter jogado a tua vida próspera, porque com Jesus é próspera, o jugo é leve e é real. Você vê as pessoas aí em depressão, você vê as pessoas sofrendo, você vê as pessoas cheias de pensamentos assim, e você está ali, no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Você entende que realmente, quando a gente anda com Jesus, o jugo é leve. Você está no mesmo ambiente, cheio de problemas, cheio de confusão, cheio de intriga, de dor, as pessoas ali preocupadas com dor e sofrimento, e confusão na família, e confusão em casa, e carro que quebra, e isso aqui. E você está ali, Zé. Por quê? Porque com Jesus o jugo é leve. E isso que nós estamos passando para vocês. Para vocês alcançarem esse limpo, essa evolução, a primeira coisa, não dê bola para a opinião alheia. Opinião que tenta te afastar de Jesus, tenta te afastar das pessoas boas, tenta te afastar do correto. Temos que pensar, né, se essa opinião vale a pena ser aceita. Porque não tem jeito, gente. Nós podemos remar. Eu fiquei 10 anos remando. Eu sabendo, mas remando. E tive que voltar para Jesus. Por quê? Porque sem Jesus, sem a Bíblia, sem a fé, você não vai evoluir. Você não vai crescer. E nós estamos numa época crucial das nossas encarnações, nossas vidas. É uma das últimas oportunidades, talvez mais uma, e olha lá. Mas para a maioria de nós é a última oportunidade, gente. A última oportunidade. Vocês não têm noção do que é isso. Se vocês tivessem, vocês estariam mais preocupados que eu. É a última oportunidade, gente, de conseguirmos o passaporte. Se a gente fica, ou se a gente vai ser retirado. Aí agora, depois de tanto pensamento, depois de tanto sofrimento, tantas dores, tantas encarnações, né? Umas 10, 20, 30 encarnações, né? Morre, vive, sofrendo, sendo judiada, sendo traído e tudo. Aí agora, que daqui 100 anos, né, quando você voltar, né? Que vai estar mais ou menos, não vai ser o paraíso ainda vai ter algumas duas coisas, mas vai estar mais ou menos. Se você for honesto, você vai poder ser honesto, você vai poder fazer o bem desde criança, você vai poder falar abertamente quem você é, falar de espiritualidade, de mediunidade, de sonho. Ninguém vai dar risada, ninguém vai debochar, ninguém vai dizer, louco lá, né? Ninguém vai rir. Aí agora que vai ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Comparando com agora, com muitas próprias situações. Aí você, por fazer besteira, por viver mais para mamão, né? Muito material, aí você vai embora. Começar tudo de novo. Né? Ir para outros planetas, né? Para Quirón. Começar tudo de novo. Não. Eu peço todo dia para me dar uma chance. Dar uma chance. E o que nós temos que fazer? Fazer as coisas corretas a partir de hoje. Esquece o seu passado. Eu também tenho passado. Todo mundo tem. Nós estamos em experiência. Só que esquece o seu passado.
Ah, mas eu fiz muito. Esquece. Ah, mas eu traí muito. Esquece. Ah, mas eu brigava muito, bati muito. Esquece. A partir de hoje, decida. E se você mostrar para Deus, para Jesus, que você realmente está lendo e está querendo, tentando, lutando, treinando para não fazer tudo que você fazia até sábado, já é o sinal de que você está querendo mudar. E isso conta muito. Conta muito para Deus, para Jesus e para os nossos mentores. Conta muito. Então, não pense porque nós fizemos muita besteira no passado, eu também fiz. Também fiz. Não tanto, mas tive uma vida normal. Que Deus não nos ama, que Jesus não nos ama e que nós não podemos nos arrepender. Podemos, só que nós temos que nos arrepender de coração. E eu só me arrependo de coração quando eu procuro não cometer mais. E acho que para mim saber o que é errado, eu tenho que saber quem eu sou lá dentro, no íntimo. Quais as qualidades que eu tenho e as virtudes e quais as más tendências que eu tenho, as más qualidades que todos nós temos. Todos nós temos. Todos nós. Muita gente olha para mim e pensa que eu sou um anjo, que eu sou um santo. Eu digo, não. Se eu fosse anjo, se eu fosse santo, para que eu estaria aqui? É? Para que eu estaria aqui? Eu sou um homem como outro qualquer. Passa pelas mesmas tribulações, pelas mesmas dores, pelas mesmas tentações, pelas mesmas provas, pelas mesmas circunstâncias. Só que a gente aprende, usando a fé, a discernir, a raciocinar, a pensar antes de agir. Se é correto, se não é, se vai prejudicar a mim ou vai prejudicar meu irmão, minha irmã, se vai prejudicar outra pessoa ou não. A gente começa a agir pautados através da Bíblia, com Deus, com Jesus. A única diferença. Mas nós passamos pelas mesmas tribulações, pelas mesmas tentações que você, que nós passamos. O convite de Jesus, de Deus, dos mentores, quando a gente abre os vídeos, não é só eu, Eduardo. Há milhões, milhares. Eu já encontrei muitos americanos aí no YouTube, que hoje tem tradução, né? Que também estão sendo usados por Deus, por Jesus. Em todas as religiões. Todas as religiões. Para alertar, espalhar que é a última oportunidade. Jesus já fez várias reuniões para salvar Ló, só que chega uma hora e não dá, né? Chega uma hora que é a data limite, e a data limite chegou. É a última encarnação. Os evangélicos queriam tanto, né? O Apocalipse, o arrebatamento. O arrebatamento chegou, só que não do jeito que vocês acham. Não. Não vou subir daqui na frente de vocês aqui. Não. Vocês vão ter que ver meu corpinho, vocês vão ter que ver esperar eu morrer. Aí para ver. Né? Que ela é quando você morre. Já está acontecendo. Faz mais de 100 anos. Faz mais de 100 anos. Ah, meu avô morreu, seu avô morreu, seu pai morreu. Saiba que ele passou por um julgamento. Quando morreu, ele morreu em 80. E em 80 ele passou por um julgamento. E aí vai saber se vai voltar ou já está lá em um outro planeta. Mais atrasado. Já está acontecendo. Por que aumentou as mortes coletivas? Por quê? Nossos irmãos venezuelanos, a mídia está dizendo talvez 40 mil, 100 mil. E até então dava terremoto, dava, não morria tanta gente. Acidentes aéreos com mais frequência. Acidentes coletivos e próprio trânsito. É que as pessoas não estão acompanhando mais, mas eu ainda acompanho jornais, acompanho notícias. É um resquício, né, do meu avô. E então está acontecendo muita coisa.
Por que isso? E justamente quem está indo mais embora é a nossa geração. 30 anos para cima. Por que isso? Porque nós somos que estamos, a maioria de nós estamos atrasando a Terra. Sendo que nós viemos para alavancá-la, para ensiná-la. E nós estamos ensinando nossos filhos, nossos netos, muitas coisas erradas. O que tem de errado nos adolescentes e jovens é culpa nossa. É nós que não ensinamos o que deveríamos ensinar. É nós que não passamos as orientações de Jesus como deveríamos passar. Porque aquele pai, aquela mãe, e eu conheço muitos, aqui mesmo, que passaram o conhecimento de Jesus do jeitinho deles, da crença deles, mas passaram, esses não cometem loucura. Esses filhos não cometem besteira. Esses filhos não usam droga. Esses filhos não bebem. Não fazem maldade. Não traem suas namoradas, seus maridos. Por quê? Porque os pais fizeram o correto. Agora a maioria lei ensina, lei dá vacina mais. E aí? O que resta para Deus, para Jesus? Levar embora. Vamos levar embora, porque eles não souberam educar os filhos, não souberam cumprir as suas missões. Então, abra o olho. Hoje você acha que é loucura. Hoje você acha que é fantasia. Não é. Tenha o benefício da dúvida, se você não acredita. Mas nós que somos espíritas, para os espíritas aí, que eu sei que tem muitos que me acompanham, graças a Deus, gratiluz para vocês, você sabe que é real. Você sabe que é real, que não é eu falando. Isso aí é de Chico, já falava, lá em 1971, 1971. Divaldo Pereira Franco, no livro 2019, ele lançou o livro, né, Transição Planetária. E tantos outros. E nós estamos recebendo em sonho, estamos recebendo em visões, em mensagens e tal. Então é real, gente, é real. Vamos abrir o olho. Nós temos a oportunidade, gente. Nós temos a oportunidade de ainda termos esse spoiler de Deus. Esse spoiler de Jesus. Jesus nos ama tanto que está dando spoiler mundialmente, através de vários milhões de Eduardos, Eduardas, Marias, Joãos, Apolônios, né, Carlos, Luíses, espalhados por aí, para nos alertar. Ele está nos dando chance de nós corrigirmos a nossa rota. E a gente só corrige a nossa rota, que a gente está do lado errado, voltando. Mas não só de ir, não só de frequentar, porque daí eu frequentando tá bom. Não, é ir de coração mesmo. É ler de coração mesmo. É ouvir o que o teu padre fala, é ouvir o que o teu pastor fala, é ouvir o que o teu dirigente, teu palestrante, a tua palestrante espírita fala e pôr em prática. Não dá mais para nós adiar. Eu mesmo tenho muita coisa para corrigir. Há muita coisa. Há muita coisa mesmo. Então, gente, o alerta foi dado. Acredite, acredite. Não acredita? Não tem problema. É o seu livre-arbítrio. Só que depois, é triste isso, porque a gente sabe, porque depois, quando eu e você morrermos juntos, eu não quero estar lá, porque vai me doer. Receber o julgamento de Jesus, talvez eu seja condenado, você não, mas e se for o contrário? Você for condenado e eu não vou me sentir bem. Porque eu vou olhar e vou dizer, mas eu avisei, eu falei, que não foi só eu. Há milhares de irmãos e irmãs espalhadas em todos os continentes, em todas as áreas. Não é só na tecnologia, não é só na internet, não, gente. Dentro das próprias igrejas. Eu estou acompanhando muitos canais de igreja mesmo, e dentro das próprias igrejas. Do jeitinho deles. Uma frasezinha ou outra. Mas Jesus aproveita e dá uma pincelada dentro do entendimento deles. Aqui a gente vai direto, porque aqui eu falo para os espíritas. Para quem acredita um pouco, acredita não, confia na espiritualidade. Porque é real, querendo, aceitando ou não. Então, dito isso, né, vamos encerrar, que já passou da hora. Pedindo desculpas, né, pelo tempo. Não pelo que eu falei. O que eu falei, eu não retiro uma palavra. É o que eu sei que é real. E o alerta tem que dar.
Essa é a nossa orientação, esse é o pedido, essa é a nossa missão. Dá um alerta, não é de graça que nós estamos gravando, não é. Ai, que bonitinho, tá gravando, não. É para gravar, é para gravar. Então, bora lá, fazer nosso famoso Pai Nosso, que todos já conhecem, já, né? Não é mais o Pai Nosso, é o Pai Nosso. Vamos lá. Pai, Jesus, mentores, mentoras, agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez. Agradecemos por ter nos dado a oportunidade de gravarmos de novo esse estudo e pedindo desculpas pelo ocorrido de ontem à noite, quando gravamos e não deu certo. Mas hoje compreendemos o porquê. Porque o Pai, porque Jesus, porque nossos mentores, nossos padrinhos espirituais queriam deixar essa mensagem linda, maravilhosa, que mais tarde iremos escutar, assimilar e anotar alguns ensinamentos, alguns conselhos para mim mesmo, Eduardo. Pai, muito obrigado por mais um estudo. Vamos fazer a nossa prece de encerramento para não nos alongarmos muito. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo o mal. Que assim seja, assim será. Amém. Muito obrigado a todos. Desculpe eu falar demais, mas às vezes temos que falar. Que se hoje, agora eu entendo. O estudo de hoje foi melhor que ontem. Agora, por isso que quando acontece algum revés, não devemos ficar bravos com Deus, ficar bravos com Jesus. Por que eu não consigo gravar? Por que os vizinhos querem fazer barulho? Nunca faz barulho, fica fazendo barulho. Olha aí, olha a mensagem linda, maravilhosa que chegou agora para nós. Que eu vou fazer questão de eu escutar e talvez botar no corte. Então, nada é por acaso. Deus nos ama tanto que quando Ele precisa dar uma mensagem, Ele às vezes deixa que aconteça algumas. A internet fique fraca, falte luz, chegue visita, chegue coisa, e você não consiga gravar, porque daí amanhã, no outro dia que você for gravar, você está descansado e papapá, aí você recebe. E isso é para vocês também, é para todo mundo, gente. Então, a primeira lição é: não fique bravo, chateado com Deus, com Jesus ou com os vizinhos quando algo dá errado. Talvez ali não era para aquele momento. Talvez não era para gravar aquele vídeo aquela hora. Ontem, no sábado, no caso. Talvez era para gravar hoje. Estava programado para hoje. E eu não sabia. Você não sabia. Nós não sabíamos. Mas Deus, eu não sabia que o programado era hoje, não ontem. Então, quem sabe melhor o que é melhor para nós, a não ser o nosso Pai que nos ama. Né? Então, a partir de hoje, quando acontecer algum revés, não resmungue. Não fique bravo com Deus, com Jesus, porque não deu certo o que você planejou. Porque naquele momento não era aquilo. Deus estava preparando algo melhor. Assim como foi o estudo. Não tenha vergonha de dizer. O estudo de hoje, que é a mesma coisa que a ideia de ontem, foi muito melhor, muito esclarecedor. E eu saio daqui revigorado, em paz e comunhão com Deus, com Jesus, melhor do que eu saí ontem. E graças a vocês por estarem aqui comigo, conosco. Abraço, fique com Deus, sem mais delongas. Estão convidados, se não tiver música, se não tiver. Lembra que agora os vizinhos, fim de semana, mas nós vamos estudar a parábola do crescimento da semente. Ela é curta. 19 horas. 19, 20 horas. Vai lá? Estão convidados.